O Senhor escolheu Israel para si, explicando o oráculo de Ezequiel, o pior membro do nosso corpo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem. Bem-vindo à Carta de Tiago. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Pois é, começamos suavemente com a parte 2 da surra que Tiago nos dá. Ele vai falar ainda sobre as obras. Os demônios são crentes. O evangélico recebe este nome de crente. No entanto, crente é todo aquele que crê. E o texto está dizendo que os demônios não somente creem que Deus é o único Deus, é um só Deus, mas eles até estremecem, o que significa que não basta crer. E então Tiago continua falando sobre a fé sem obras. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obra é inútil? Tiago está fazendo uma pergunta ainda sobre as questões da fé sem obras. Então ele cita o exemplo de Abraão. Essa é uma segunda etapa do entendimento sobre a fé com obras. No vídeo de ontem vimos que as obras não trazem salvação. O que salva é Cristo Jesus. Nós fomos salvos pela graça, fomos alcançados pela graça, recebemos o dom da fé, cremos em Jesus e fomos salvos. No entanto, as obras são reflexos dessa salvação. Então Tiago pergunta, para levar este homem insensato a uma reflexão: não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado pela fé? Isso quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras ele foi aperfeiçoado. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. De fato, a fé leva às boas obras. Abraão creu em Deus, teve fé, e em razão de sua fé ele teve obras, ações. Estava disposto a sacrificar o seu único filho, Isaque, o filho da promessa, e isso lhe foi atribuído como justiça, sendo chamado amigo de Deus, tornando-se o pai da fé. Vedes então que o homem é justificado também pelas obras e não somente pela fé. Fé sem obras é morta. Este é o reforço que Tiago está trazendo. Ele está aqui determinado a fazer o seu leitor entender que é necessário que aquele que é salvo, aquele que crê em Deus, tenha ações que reflitam a sua salvação, a sua fé em Deus. Tiago cita ainda a prostituta Raabe, que acabou entrando na genealogia de Jesus, e ela foi justificada por suas obras ao proteger os espias, lá no livro de Josué. E ele fecha esse ciclo sobre a fé sem obras, dizendo que assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Mas na surra de hoje do apóstolo Tiago, ele fala sobre o pior membro do corpo humano, a língua. Cuidado com a língua, alerta o apóstolo Tiago. Ele usa de analogias. Fala sobre o navio, que pode ser controlado por um pequeno leme. Fala sobre o animal, que é guiado por uma rédea. Mas, no entanto, o homem não consegue controlar a sua língua. Tiago diz que é um pequeno membro do corpo, mas que se gaba de grandes feitos. E que um grande bosque é capaz de ser incendiado pela língua. Ele compara a língua como um fogo, como um mundo de maldade, e diz que ela contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência. Veja que profundo isso. O poder para o mal que tem a língua. O apóstolo Tiago ainda diz que isso leva ao inferno.
Ele fala que toda espécie de animal selvagem e feroz pode ser dominado pelo homem, mas a língua não. O homem não tem capacidade de dominar a língua. Mas ele explica, irmãos, isso não pode acontecer, ou seja, não devemos nos conformar com isso. Não consigo controlar minha língua. A Bíblia já está dizendo que o homem não é capaz. Não, senhor. O apóstolo Tiago faz questão de dizer: irmãos, isto não pode acontecer. Com a língua bendizemos o Senhor nosso Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos um irmão. Irmão este que foi feito à imagem e semelhança de Deus, o mesmo Deus que a sua língua adora. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, isto não pode ser assim, reforça o apóstolo Tiago. Da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira produzir figos. Tampouco uma fonte de água doce pode produzir água salgada. E o apóstolo Tiago está trazendo de forma claríssima que a língua pode contaminar todo o seu corpo, mas inserido no reino de Deus, no corpo de Cristo, a língua também contamina o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então, se você quer ser um cristão que tem obras e não somente fé, controle a sua língua. Vamos ao livro de Salmos. Salmos 135 começa convidando o povo de Israel para louvar ao Senhor. Aleluia! Louvemos o Senhor. Louvai-os, servos do Senhor. Vós que servis na casa do Senhor. Louvai o Senhor, pois Ele é bom. Cantai louvores. Pois o Senhor escolheu Jacó ou Israel para a sua habitação. O Senhor escolheu Israel para a sua propriedade. Vamos ao livro do profeta Ezequiel, entender o oráculo que ficou pendente ontem. Ontem vimos que Deus mandou Ezequiel tomar algumas atitudes, fazer uma simulação de que ele estava saindo do lugar onde estava para que o povo visse e questionasse o que estava acontecendo. E então hoje ele traz a explicação do chamado oráculo, que é como um enigma. Este oráculo se refere ao príncipe de Jerusalém, ou seja, tudo o que aconteceu com Ezequiel, tudo o que Deus mandou ele fazer, pegar seus pertences, fazer um buraco na parede, várias ações, ele mandou que tudo aquilo fosse representado para que o povo entendesse que era aquilo que iria acontecer com o príncipe de Jerusalém. Ele passaria por todo aquele processo que Ezequiel passou. O Senhor mandou que Ezequiel dissesse: eu sou o vosso sinal, assim como aconteceu comigo, acontecerá com o príncipe de Jerusalém. E assim acontecerá convosco, vocês irão exilados para o cativeiro. E o príncipe que estará no meio deles levará suas coisas sobre os seus ombros e sairá às escuras. E fará um buraco na parede e sairá por ela. Foi exatamente tudo o que Ezequiel fez. O Senhor manda ainda que Ezequiel coma do seu pão e beba água com muito temor, estremecendo, porque é assim que acontecerá também ao povo de Israel. Na sequência, o Senhor manda Ezequiel falar com os falsos profetas e também com as falsas profetisas. Deus diz que vai executar a sua justiça sobre esses profetas que estavam durante todo aquele tempo enganando o seu povo. Nós vimos isso nos livros anteriores, Deus sempre reforçando que os falsos profetas diziam para o povo que nada de errado aconteceria, ficaria tudo bem, eles reforçavam, incentivavam o povo a continuar em pecado, a continuar com idolatrias, porque nada aconteceria. Enquanto Jeremias, por exemplo, e outros profetas vinham anunciando o exílio, o cativeiro, falando que a justiça de Deus viria, esses profetas diziam: não é bem assim, vai ficar tudo bem. E assim levava o povo de Deus a permanecer no pecado. Agora Deus usa Ezequiel, como já havia usado outros profetas, para dizer que eles vão ser sentenciados por isso. A minha mão irá contra eles, diz o Senhor.
Eles não estarão inscritos na casa de Israel, não farão mais parte do meu povo, eles não retornarão, não irão voltar do cativeiro. A promessa que está sobre o povo de Deus não estará sobre os falsos profetas. Da mesma forma, Deus também fala contra os idólatras. Todo aquele que tiver qualquer tipo de idolatria também será sentenciado, a menos que haja arrependimento. E eis que surge pela primeira vez a citação do nome do profeta Daniel, que andava junto na mesma época do profeta Ezequiel. A palavra do Senhor veio a Ezequiel para falar contra o povo que andava em pecado. Filho do homem, quando um homem pecar contra mim, agindo de modo traiçoeiro, eu estenderei a minha mão contra eles. Cortarei a provisão deles, enviarei fome sobre a terra e exterminarei todos. Então o Senhor diz, mesmo que esses 3 homens, a saber, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, eles, por sua justiça, seriam preservados, mas somente eles livrariam apenas a sua própria vida. Vimos no livro de Jó que Deus, o próprio Deus, testificou acerca de Jó. E agora ele está aqui apontando o nome de Jó, de Daniel e de Noé, homens considerados justos. E Deus está dizendo que ainda que eles estivessem no meio daquele povo, quando a justiça do Senhor fosse executada, só eles livrariam a sua própria vida. Nem a vida dos filhos deles eles poderiam livrar. E assim o Senhor diz a Ezequiel que toda a terra será arrasada. Vamos ver o que nos espera no texto de amanhã. Te espero aqui. Até lá, se Deus disser que sim.